Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar o recurso de banco de dados MySQL do Azure, também identificando uma estimativa de custo mensal para este recurso. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando o portal do Azure, iremos clicar no botão Criar Recurso. Na próxima página, iremos pesquisar pela palavra MySQL. Perceba que nós temos aqui várias versões para o mesmo tipo de recurso, algumas associadas a máquinas virtuais e outras associadas à plataforma de serviço na nuvem, e não necessitam ter nenhum gerenciamento por parte do usuário nas atualizações de segurança ou manutenção do sistema operacional onde a instância deste banco de dados está implementada. Portanto, nós iremos selecionar a opção Banco de Dados MySQL do Azure e clicar no botão Criar. O MySQL é conhecido por seu desempenho rápido e eficiente, e o Azure MySQL leva isso para o próximo nível, oferecendo escalabilidade automática e alta disponibilidade. É importante entender que atualmente o recurso de servidor único não está mais disponível para a criação, sendo desativada no fim deste ano. Temos aqui apenas a versão do servidor flexível, que igualmente ao MySQL Single Server, a plataforma Azure gerencia completamente o servidor para você. Então, vamos clicar no botão Criar, mas antes de prosseguirmos, perceba que nós temos no lado direito uma estimativa de preços para a configuração atual selecionada, com os custos associados ao tamanho de computação em nuvem, ao armazenamento dos dados e às configurações adicionais de backup e tramitação dos dados. Agora, nas opções de configuração do recurso, iniciamos pelo grupo de recurso que está associado à assinatura que irá pagar por esse banco de dados. Isso significa que você pode tanto implementar, gerenciar e monitorar recursos de forma eficiente, permitindo que você aplique políticas de segurança, etiquetas e permissões de acesso de forma centralizada. Iremos definir o nome deste servidor, que é o caminho da instância que será utilizado para acessar este recurso. Nós podemos utilizar letras minúsculas, números e hífens. Definimos também a região, que no contexto do Microsoft Azure refere-se a uma área geográfica específica no planeta que contém uma ou mais instâncias de data centers. Cada região é projetada para ser independente e possui sua própria infraestrutura física, elétrica e de rede. O Azure está disponível globalmente e possui várias regiões distribuídas em todo o mundo. Portanto, iremos escolher a região disponível no Brasil para este novo recurso. Outro fator interessante é que os valores entre essas regiões podem ser diferentes. Por exemplo, ao alterar a região do leste dos Estados Unidos para o sudeste do Brasil, a estimativa de preço mensal é alterada. Lembrando que devemos escolher a região por questões de segurança da informação e pela proximidade do cliente que irá consumir estes dados. Logo abaixo, nós podemos alterar o tipo de trabalho que será executado com esta instância, ou apenas para pequenas empresas que não necessitam de um grande recurso computacional. Além de poder escolher por categoria, podemos clicar em configurar servidor
para definir separadamente cada item disponível deste servidor de banco de dados. Como a camada de serviço, o tamanho computacional, quanto mais núcleo de processamento e memória, mais alto será o valor mensal deste recurso. E podemos inclusive definir o tamanho de armazenamento destes dados, mas que não pode ser menor do valor mínimo de 20 GB já pré-definido. A propriedade Autoscale IOPS, podemos inclusive definir que o sistema de armazenamento se adapte às flutuações de carga de trabalho de maneira automática, garantindo um desempenho otimizado sem a necessidade de intervenção manual. É uma métrica crucial em ambientes de banco de dados que representa o número de operações de entrada e saída por segundo que um sistema de armazenamento pode realizar. Logo abaixo, temos a possibilidade de configurar o crescimento automático de armazenamento, evitando que o banco de dados entre em modo somente leitura por falta de espaço em disco. Pois, quando a capacidade de armazenamento configurada inicialmente está prestes a ser atingida, esse sistema entra em ação para aumentar dinamicamente o tamanho do armazenamento e acomodar mais dados sem a necessidade também de intervenção manual. Entre outras opções, para concluir esta configuração, clicamos no botão Salvar. Agora iremos definir a forma de autenticação do acesso a este banco de dados. Neste caso, permitirei apenas que exista o usuário administrador com uma senha. Mas podemos também utilizar a conta associada do Microsoft Entra, também conhecido como o Active Directory. Clicamos no botão Próximo. Necessitamos, nesta etapa, permitir o acesso público a este recurso utilizando qualquer IP existente na internet. Também podemos configurar que qualquer recurso existente da plataforma do Azure tenha acesso público a ele. Mas, caso seja necessário configurar um ponto de extremidade privado, também podemos fazê-lo utilizando essa etapa de criação do recurso. Clicamos agora no botão Próximo. Não iremos definir nenhuma configuração adicional de segurança. Clicamos novamente no botão Próximo. Aqui temos um recurso simples, mas que é de extrema importância de ser preenchido, pois facilita no gerenciamento agrupado dos custos que não estão necessariamente associados ao mesmo grupo de recursos, como a gerência ou departamento de uma empresa. Clicamos em Próximo novamente. E nesta última etapa nós temos uma pré-visualização das configurações definidas nas etapas anteriores. Outra informação interessante é que ela informa o tempo estimado de criação deste recurso em 5 minutos. Portanto, nós iremos clicar no botão Criar e é lógico que eu não irei fazer você esperar todo esse tempo para a conclusão deste procedimento. E enquanto você aí na sua casa espera pela criação do banco, nós temos no lado direito o link para um tutorial de criação de um aplicativo em PHP utilizando o MySQL, pois o MySQL é parte integrante do acrônimo LAMP, que representa o conjunto de software Linux, Apache, MySQL e PHP, como também Perl e Python. E neste tutorial é abordado desde a criação do serviço de aplicação web, como também este procedimento de criação do recurso
do banco de dados que acabamos de executar. Com o procedimento de implementação concluído com sucesso, nós iremos clicar no botão Ir para o recurso. Nós vemos aqui na página de informações gerais deste recurso a possibilidade de alterar a senha do administrador, restaurar um backup, reiniciar e parar este recurso. Também temos aqui nesta página o nome do servidor, que é o caminho que será utilizado para conectar com este banco de dados. E caso seja necessário alterar as configurações computacionais do servidor, basta clicar neste link, onde seremos apresentados à página de configurações que vimos lá no início do processo. Clicando no lado esquerdo, na opção Bancos de Dados, temos aqui apenas os objetos criados pelo sistema e que não podem ser utilizados para suas aplicações. Na opção Conectar, nós teremos alguns exemplos de conexões, inclusive utilizando o código necessário em várias linguagens de programação. Na opção Power BI, nós podemos selecionar o banco de dados criado para conectar rapidamente e obter os dados no seu Power BI Desktop. E como não criamos nenhum banco de dados, iremos fazer este procedimento agora. Voltamos na opção Bancos de Dados, clicamos no botão Adicionar e definimos o nome para este banco, clicando no botão Salvar logo em seguida. E vejam que, ao atualizar a lista de objetos, nós temos um link para ser utilizado no Power BI. É importante entender que este procedimento irá disponibilizar um arquivo em download que fará a conexão, gerando um relatório vazio. E logo que esse relatório é criado, somos solicitados a configurar o modo de autenticação informando o usuário e a senha do banco de dados. Como não tenho instalado o drive específico do MySQL em meu computador, não iremos conseguir conectar com sucesso neste momento, mas este é um processo que foi executado em outro vídeo do canal, onde além de obter os dados do MySQL, nós publicamos no Power BI Serviço, garantindo inclusive a sua utilização e atualização na nuvem. E utilizando a ferramenta Azure Data Studio, nós iremos criar uma nova consulta SQL. Vejam que, adicionando um novo servidor, nós temos apenas a opção do SQL Server. Iremos adicionar no botão do lado esquerdo de extensões a opção de gerenciamento de servidores do Azure MySQL. Clicamos no botão Instalar. Feito isso, e clicando novamente no botão de adicionar servidor, agora temos a opção que desejamos. Configuramos o caminho deste servidor, o tipo de autenticação, informando o usuário e a senha. Irei marcar a opção para lembrar esta senha e, ao selecionar o nome do banco de dados, já percebemos que a conexão ocorreu com sucesso. Basta agora clicar no botão Conectar. Na página que se abre, nós iremos ter informações dos objetos disponíveis dentro deste banco de dados e no lado esquerdo a estrutura de pastas contendo esses objetos. E é importante entender que o MySQL possui uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários que contribuem constantemente para melhorias e inovações. Não é diferente com a Microsoft Azure MySQL.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar dúvidas comigo. Até a próxima!